Glória a Deus. Eu quero te convidar a se sentar. Eu quero louvar a Deus pela sua vida que está aqui nessa noite. Estamos juntos aqui para crescer na presença do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, livro de 2 Reis, capítulo 4. E eu quero ler com você a partir do versículo 8. Eu quero falar nessa noite sobre o preço da ressurreição. O Senhor, Ele quer trazer uma unção do céu sobre a nossa vida. Jamais permita que o espírito de morte venha sobre você, venha sobre a sua casa, venha sobre a vida dos seus discípulos. Eu creio que nessa noite o Senhor tem uma palavra ao seu coração para trazer ressurreição pelo poder do nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Quantos acharam 2 Reis, capítulo 4, versículo 8? A palavra do Senhor diz assim: certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela ao seu marido: vejo que este homem que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á ali para descansar. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a, ela se pôs diante do profeta. Ele dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale ao teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, em nome de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, naquele tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leve-o para a sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Até aí. A sensação daquela mulher deve ter sido uma sensação terrível. A palavra de Deus diz que aquela mulher, ela era uma mulher de Deus, um homem de Deus, um profeta. Todas as vezes que ia fazer missões, ia fazer a obra de Deus naquela cidade de Sunem, ela, como uma mulher sábia, ela hospedava o homem de Deus. A Bíblia diz que aquele que deu um copo de água fria para o profeta, ele já recebe uma bênção, um galardão. Imagine hospedar o homem de Deus. E ela então chega para o marido e diz: olha, talvez ele fique desconfortável, vamos construir um quarto, vamos colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lâmpada. E todas as vezes que ele vier fazer a obra de Deus aqui na nossa cidade, ele vai poder ficar num lugar bem instalado. E a Bíblia fala que então aquela mulher preparou aquilo, e quando o homem de Deus volta para aquela cidade, talvez ela tenha dito: olha, vocês agora vão ficar bem instalados, porque eu preparei um ambiente. Você vai poder sentar nessa cadeira, estudar a Bíblia. A lâmpada vai te ajudar quando for mais tarde, aqui o candeeiro, a você fazer a sua leitura. Na cama você vai poder descansar.
E a Bíblia fala que aquela honra, aquela bênção que ela deu ao homem de Deus, incomodou tanto o homem de Deus que ele ficou buscando. Nós precisamos também abençoar essa mulher. O que eu posso fazer? Ele chama ela e diz: olha, eu vou lhe apresentar. Eu tenho conhecimento. Ela diz: também tenho. Aí ele procura meios de abençoar aquela mulher, e tudo que ele tenta fazer, ela diz: olha, eu não preciso, olha, eu fiz com o coração. Então, mas aí, quando Geazi olha o discípulo do profeta, diz assim: olha, o marido dela já tem uma idade, ela já tem uma idade e ainda não tem filhos. E o homem de Deus então encontra qual era a sua necessidade, olha para ela e diz: olha, no tempo determinado você vai gerar. E aquela mulher ainda disse: mas não brinque comigo. Talvez aquele fosse a única coisa que ela não possuía. Ela possuía bens, ela possuía influência, ela possuía riquezas, ela era uma mulher que tinha quase tudo, mas ela não tinha um filho. E quando aquele homem diz aquilo para ela, diante do avançar da idade, ela ainda diz: não brinque comigo. Mas como homem de Deus, ele havia declarado. E a Bíblia fala que depois que ele profetiza, no tempo de uma gestação, aquela mulher dá a luz. Agora, ela carrega aquele filho, a promessa, o filho que ela tanto desejou. Mas a Bíblia fala que o menino geralmente é muito apegado ao pai. Eu penso que quando o pai ia para plantar, o menino ia. Quando o pai ia para colher, o menino ia. Mas um dia o menino sentiu uma dor. E como todo bom pai, quando um filho sente uma dor, ele diz: então vai procurar sua mãe. Aleluia. E aí então o menino vai procurar a mãe. E a Bíblia fala que lá mesmo, no colo da mãe, ele morre. E eu quero falar nessa noite sobre o preço da ressurreição. Imagine o sentimento que passou no coração daquela mãe. Aquele filho que ela tanto projetou, aquele filho que ela tanto desejou, agora morto no seu colo. Essa sensação que aquela mulher sentiu, talvez seja a sensação de muitos líderes que cuidou, que amou, que foi fazer GE, que preparou o lanche muitas semanas, que orou por vidas, que se dedicou a elas. E agora, talvez, como aquela mulher está carregando algo que ela amou tanto, que ela investiu tanto, que ela cuidou tanto no corpo. Se nós pagarmos o preço necessário, se nós aprendermos com aquela mulher, nós vamos ver a ressurreição dentro da nossa célula, dentro dos nossos discípulos, dentro daqueles que estão recebendo o estudo do GE, dentro daqueles que aceitaram a Jesus, mas talvez em 24 horas veio a óbito, depois de uma semana não quis mais receber as ligações, depois de algumas tentativas suas, você percebe que houve uma morte espiritual. Aquela mulher percebeu que o seu filho havia morrido, e talvez você, como líder, você tenha orado, você tem jejuado, você tem feito a sua parte, mas talvez o inimigo tente trazer uma frustração no seu coração, porque depois de tanta expectativa, de tanto empenho, de tanto preço pago, você percebe que o seu filho espiritual, que aquele consolidado, que aquele discípulo, que aquele na qual você houve tanto investimento espiritual, houve morte. Mas nós vamos orar nessa noite, a gente crê que haverá ressurreição para a honra e glória do nome de Jesus. Que preço eu devo pagar para que haja essa ressurreição? Quais foram os segredos que aquela mulher usou para que houvesse ressurreição na vida do seu filho? Vamos ler aí. No capítulo 14, versículo 21, perdão, capítulo 4, versículo 21, a palavra do Senhor diz: subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Em primeiro lugar, se eu quero ver a ressurreição na vida dos meus filhos espirituais, diante da morte espiritual, diante da mentira que o inimigo tem tentado trazer, eu não posso me desesperar. Diga para 3 irmãos: não se desespere. Quando aparecer sintomas de morte espiritual, quando
de repente ele já não recebe mais as suas ligações, quando de repente já há desculpas quando você vai na casa e já não lhe é recebido, quando marca que vem para o culto e não aparece, diz eu estou hoje na cela e não aparece, e aquilo vai lhe incomodando, e você percebe que o mundo está abraçando, aquela pessoa está fria espiritualmente, esses sintomas estão vindo. A primeira coisa que você precisa fazer é confiar no Deus que você serve. A Bíblia diz que quando a mulher ela percebe o que tinha acontecido, ela coloca o filho sobre a cama, ela fecha a porta do quarto e ela coloca a cabeça dela no lugar. O inimigo traz muitos gritos, traz muitas informações para tentar dizer que é mentira o projeto de Deus, para tentar dizer que o sonho de Deus para a sua vida não é verdade. E muitas das vezes nós tomamos decisões de cabeça quente, nós deixamos com que as emoções nos governem. Você já viu aquela pessoa que quando está nervosa, ela vomita, a palavra certa é essa, ela vomita tudo que está dentro. E depois que o nervoso passa, ela tenta consertar, e quanto mais ela tenta consertar, pior fica, porque ela não soube guardar as suas emoções. Aquela mulher ela estava numa situação crítica, mas quando ela viu a morte, quando ela viu a iminência daquilo que ela havia investido muitas emoções, ela simplesmente confia no Deus que ela servia. Aleluia! A palavra do Senhor diz, queridos, se você crê, ainda que esteja morto, viverá. Nós não podemos deixar com que a mentira do diabo tente nos roubar, nós não podemos deixar com que as circunstâncias venham dizer não à promessa de Deus. Se Ele me fez uma promessa, se Ele me entregou filhos e filhas, eles crescerão e se tornarão maiores do que eu, porque o Senhor me chamou para fazer algo, e eu me colocarei até ver o propósito da promessa estabelecida na vida dos meus filhos e das minhas filhas espirituais, para a honra e glória do nome de Jesus. Quando isso vier, não se desespere. Versículo 22 diz: chamou seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços a um dos jumentos, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou-lhe ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. E ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Talvez aquela mulher, quando aquele marido percebe, irmãos, sabe que o marido conhece a mulher, e a mulher conhece o marido. Ele viu a respiração ofegante, ele viu talvez o olho arregalado, talvez um rosto rosado, nervoso, talvez ele percebeu, e ela diz: olha, eu vou ter com o homem de Deus, hoje não é dia de culto, hoje não tem fé, qual o motivo? Olha, o que aconteceu? Tudo vai bem. Porque talvez aquela mulher tenha percebido que o seu marido não tinha estrutura de ouvir aquilo que estava acontecendo. O que nós podemos perceber, queridos, com a atitude daquela mulher, é que ela sabia até onde ela podia ir com algumas pessoas. Você sabia que tem muita mulher que ela vai orar a vida dela toda, e o marido dela não vai se converter, porque ela levou informações para o marido dela que ele não tinha estrutura de ouvir, informações de problemas administrativos, informações talvez de desacordo com o irmão, talvez de não ter recebido bem o direcionamento que foi dado, e dentro de casa ela leva aquela insatisfação para o marido, ela fala daquilo, de como ela se entristeceu, ou de como aquilo está angustiando a sua alma, ou de como ela não concorda com aquilo outro que está acontecendo. O que nós podemos observar, que levou aquela mulher a pagar um preço pela ressurreição, e dentro da casa dela, ela viu as pessoas que tinham estrutura de saber de situações, e as pessoas que não tinham estrutura de saber de informações. Diga para o teu irmão: não é todo mundo que tem estrutura de saber aquilo que você está passando. Não é todo mundo. Não é todo mundo que tem estrutura de saber como é que vai a sua vida.
Meu irmão, só Deus é que sabe. Deus é que conhece, Deus é que discerne diante do altar. A Bíblia diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. É Ele que precisa saber. Agora nós temos a nossa liderança. Você tem um discipulador, acima dele é um supervisor, tem o obreiro da rede, tem o papel dos pastores. Há pessoas capacitadas por Deus para suprir de oração, de aconselhamento, de me ajudar e dizer: olha, eu vou orar com você, nós vamos atravessar isso junto, no final o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas em nome de Jesus, não passe determinadas informações para quem não tem estrutura de ouvir. Aquela mulher, ela foi muito sábia, por ela saber que o marido dela não podia ouvir aquilo, ela não levou aquela informação. Vamos ler Filipenses 4:8. Não conte o problema dos seus filhos para as pessoas erradas. Diga isso para o seu irmão: não conte o problema dos seus filhos para a pessoa errada. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Aleluia. Essa tem que ser a palavra que vai sair da sua boca com relação aos seus filhos. Meus discípulos são uma bênção. A minha célula é poderosa em Deus. Ela vai multiplicar, ela vai crescer. Eu glorifico a Deus pelos que o Senhor me deu. Rapaz, e aqui está pegando um negócio, não veio ninguém, e se inscreveu para o encontro e desistiu em cima da hora. Eu não sei mais o que eu faço, eu não sei, porque na minha foi poderoso. Deus está abençoando, Deus está operando milagres. Eu estou orando porque já vai multiplicar. Meu irmão, creia no milagre de Deus, porque assim como eu vi, assim foi. Assim como você declarar, assim vai acontecer. Declare a vitória. Olhe a partir da ótica espiritual. Aquela mulher não mentiu, ela não disse uma inverdade quando ela disse tudo vai bem, porque no coração dela, espiritualmente falando, ela já via assim, ela já via como o Senhor, ela já tinha certeza de que Deus ia operar um milagre na vida do filho dela. Tem muitos pais espirituais que têm sentenciado os filhos, que têm amaldiçoado os filhos. Não quer nada, não aparece, não tem aliança. Isso não são palavras que vão sair dos nossos lábios, mas tudo que for honesto, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, que saia dos lábios. Por que aquela mulher, ela pode vencer, ela pode viver a ressurreição na vida do filho dela? Porque dos lábios dela saíram palavra de vida. Aleluia. Vai haver ressurreição, vai haver cura, vai haver crescimento, vai haver desdobramento. Quando você entender que dos seus lábios tem que sair palavra de vida, palavra de transformação, palavra de libertação, para a honra e glória do nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor. E para o irmão que está do seu lado, diga para ele: você sabia que é pecado pensar muito nos problemas? Vamos ler Filipenses 1:6. Você já conheceu, você sabe para que serve o campo minado na guerra? Eu sempre que estou reunido com os meus líderes, eu falo sobre isso. O campo minado numa guerra, ela não tem o propósito de matar o inimigo. Ela tem propósito de cegar, de alejar, de mutilar. Então, quando uma tropa vai contra outra tropa e tem um campo minado, e ali naquele campo minado pega alguns soldados, aí agora vai ter que montar um galpão hospital. Os soldados que são médicos têm que parar agora de combater o inimigo para cuidar dos feridos. Um pelotão tem que parar de combater o inimigo para proteger os feridos. Então o inimigo, ele tem o que ele quer, o foco que era ele, agora vai ser os feridos. Então é isso que o inimigo faz. Ele envia o problema para aquele problema de consumir. Você sabe qual a origem da palavra preocupação? É você se ocupar
antes da hora. Meu Deus, o meu aluguel já vai vencer daqui a uma semana, misericórdia. E ele já não dorme mais, ele já não come mais, ele já fica nervoso porque eu não fiz nada essa semana, e eu preciso trabalhar, e eu preciso, e aquilo já consome, e ele já não sabe mais, ele se ocupa antes da hora, ele se consome antes da hora. Filipenses 1,6 diz: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até os dias de Cristo Jesus. Aleluia! Foi Ele que começou, foi Ele que te chamou, é Ele que vai completar, Ele vai cuidar de você. A Bíblia fala que nem Salomão se vestiu como um lírio. A Bíblia é tremenda, a Bíblia era maravilhosa. Minha esposa, nós fomos ao interior esses dias ministrar, e a esposa do pastor deu um lírio à minha esposa de presente. E essa fez exatamente assim. De manhã aquela flor nasce, mas quando ela chega de noite ela murcha e cai. Quando ela passa um dia linda, ela é muito maravilhosa, mas à noite ela seca e cai. E o Senhor diz assim: nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um desses lírios. Se ele tem cuidado do lírio, imagine o que ele tem a fazer com relação a você. Não fique preocupado. Por que o inimigo traz uma morte espiritual dentro do seu discipulado, e aí você já não faz mais dieta, e aí você já não tem mais tempo com Deus, e aí você já não vai mais com tudo? Porque o inimigo conseguiu te prender pelo problema, pela desistência, pela morte espiritual daquele discípulo. Não permita, porque pensar, diga para o seu irmão, se ocupar com o problema é pecado. Você precisa encher o seu coração, meu irmão, daquilo que traz alegria. Não fique parando para escutar problema. É a história daquela mulher que chega para o pastor e diz assim: pastor, olhe por mim. Pastor, eu estou com medo. Eu fico com medo de bala perdida. Eu tenho medo de sair na rua e ser assaltado. Eu tenho medo de ser sequestrado. Eu tenho medo de fazerem mal para mim. Aí o pastor: não, vamos orar. E aí põe a mão, ora. Daqui a pouco a mulher de novo: pastor, estou com medo, e ora. Pastor, e quando vai ver a mulher de manhã era Nabira, de tarde era Bocão, de noite era Cidade Alegre. E aí daquilo que ela bebia, consumiu. É aquela outra história do camarada que vai passando numa ponte e tem um homem lá dizendo: eu vou pular, eu vou pular. Aí ele diz: não pule não. Ele quer ajudar aquele homem a não se suicidar e só pular. Ela diz: ah, você quer que eu não pule porque você não conhece a minha vida, porque você não sabe dos meus problemas. O cara: então me conte, eu quero te ajudar. E aquele cara passa 1 hora contando os problemas dele, passa 2 horas contando os problemas dele, passa 3 horas contando os problemas dele. Quando chega no final, aí pula os 2 da ponta. Diga para o seu irmão: não fique ouvindo muito problema. Nós vamos encarar o problema. Preste atenção, não é fugir do problema, não é jogar o problema para cima. O problema vai existir e você vai saber que ele existe, mas a diferença é: o problema está aqui, ele não pode vir para aqui. Você tem que administrar o problema sem parar a sua jornada. Você tem que administrar o problema sem parar a sua caminhada. Irmãos, enquanto eu aprendi isso foi uma verdade que mudou o meu ministério. Porque quantas vezes, ao ouvir alguma coisa, a rebeldia de alguém, a insubmissão de outro, a falta de aliança de: meu Deus, eu nem vou pregar mais hoje, e aí aquilo já me consumia, e eu já perdi a alegria e a disposição. Os problemas virão, mas a diferença é que você vai administrar eles dando continuidade naquilo que você precisa fazer. O campo minado está lá, os soldados feridos estão lá, tem uma equipe cuidando deles, mas eu vou continuar aqui fazendo a estratégia de guerra, porque o inimigo está lá e a gente tem que vencer ele. Tem alguém cuidando dos feridos aqui. Existe um problema, a gente está administrando, a gente está amando, a gente está orando, mas aqui a gente continua orando, é na célula evangelizando, a gente continua fazendo a obra do Senhor. Aqui eu estou administrando, mas aqui eu continuo investindo, e o Senhor vai ver o meu foco, e o nome dele vai ser glorificado.
Aquela mulher, ela não deixou com que o problema aparente roubasse a motivação dela de crer no Deus que poderia reverter a situação que estava acontecendo. Diga para o seu irmão: você não pode permitir que os problemas que surgirem roubem a fé que você tem em Deus. Porque é exatamente isso que o inimigo faz. Ele lança um problema, ele lança uma adversidade, ele lança uma situação para tentar te roubar. Escute isso. Nós fomos para o encontro foi tremendo, houve levantes, mas o nome do Senhor foi glorificado, e foi uma bênção. E quando foi domingo à tarde, eu fui para o quarto e Deus colocou o texto de Gênesis 15 no meu coração, mas eu fiquei muito rouco, eu fiquei quase sem voz, a tal ponto de já começar a doer. Não foi só uma rouquidão, por eu muito forçar, inflamou a garganta. E eu vinha no carro dizendo: Senhor, se Luciano pregou de manhã e estiver lá, eu vou pedir para ele repregar à noite. Mas se ele não tiver, é porque eu estou entendendo que é para eu ministrar essa palavra. E eu ministrei essa palavra de quando a Bíblia fala que Abraão ele teve um encontro com Deus, e naquele encontro Deus deu a visão, e na visão Deus deu a promessa, e na promessa disse para ele para não ter plano B, e que não seria o seu servo, que não precisava ele tentar ajudar Deus, que dele viria a promessa, aleluia, e foi uma bênção. E quando chega no final, eu procurei uma informação, nós estamos orando, estamos num projeto de mudança, e a informação que eu recebi não foi a que eu queria ouvir. E quando eu recebo aquela mensagem, eu disse: Deus, agora eu entendi que aquilo que eu preguei na realidade era para mim. Deus já estava me preparando para aquilo que eu ia ouvir. E aquela mensagem trouxe muita paz ao meu coração. O Senhor deu a visão, o Senhor deu a promessa. Então não vai haver plano B, porque o Senhor vai nos fazer na terra promessa. Dormi em paz, fiquei em paz, fiquei tranquilo. E hoje eu já recebi uma outra ligação, e eu estou realmente crendo nesse Deus da promessa que vai nos fazer aquilo que tem sonhado para as nossas vidas. Então, o inimigo ele vai usar de várias situações para tentar roubar a sua alegria, a sua motivação em Deus. Mas, meu irmão, o que foi que fez com que aquela mulher vivesse a ressurreição? Ela não deixou de crer no Deus que ela servia. Continue crendo no Deus que você serve, porque o discípulo, se foi Ele que deu, Ele vai te dar sabedoria para cuidar de cada um deles. Ele não te deu filhos para morrer no seu colo, Ele te deu filhos para fazer crescer, e serem bênção, e crescerem, e terem um propósito, o DNA que Ele colocou no seu coração. Naturalmente dos seus filhos, eles vão multiplicar, e vai ser uma bênção para a honra e glória do nome de Jesus. Não aceite que no meio do problema o inimigo roube a sua fé. Se você crer nisso, você vai viver a ressurreição todos os dias, na sua célula, nos seus discípulos, para a honra e glória do nome de Jesus. Versículo 25, a palavra do Senhor diz: partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus lá no Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo vai bem. Aleluia. Interessante, queridos, que Deus não tinha revelado ao homem de Deus o que estava acontecendo. Deus ele é um Deus de mistérios. Deus é um Deus que fala de uma forma clara, outras vezes de uma forma enigmática, outras vezes ele não fala. E naquele momento o homem de Deus estava em cima do monte. O lugar de profeta era no monte. Ele estava onde ele devia estar. Ele estava no monte, ele estava orando, ele estava fazendo a parte dele. Mas a Bíblia fala que quando ela percebe que há algo diferente, porque não era normal, não era natural ir buscar ele lá, então ele procura entender algum motivo e procura como é que está tudo bem. Está tudo bem com você, está tudo bem com o seu marido, está tudo bem com o seu filho. A Bíblia diz, queridos, que o homem de Deus,
ele pergunta para ela o que acontece. Ele começa a investigar. Está tudo bem com o seu marido, com a sua mulher? Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: não se preocupe com as coisas, se preocupe com as pessoas. Ele não pergunta pelo quarto do profeta, ele não pergunta pela fazenda, pela colheita, ele não pergunta como é que estavam os bens, mas ele se preocupa com aquilo que é mais importante. Um outro preço, uma outra chave que fez com que aquela mulher vivesse a ressurreição, porque o homem de Deus havia entendido que o que mais valia eram as pessoas. Aquilo que nos é mais valoroso, aquilo que nos é mais importante, não é o carro, não é o título, não é o benefício, não é nada, a não ser, meu irmão, as vidas que são lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Foram por elas que Jesus morreu na cruz. São elas que são mais importantes. Tem muitas pessoas que começam muito bem, mas no meio do caminho, infelizmente, elas se perdem. As pessoas, elas são muito mais importantes, indubitavelmente mais importantes. As coisas são apenas necessárias, mas as pessoas são aquilo que são valorosas para que o nome do Senhor seja glorificado. E o que é que ela diz? Tudo vai bem. Ela percebe que Geazi talvez não fosse de muita confiança. Quando nós olhamos lá na frente, Geazi fica leproso, já havia um desvio no seu caráter, e aquela mulher, ela era sábia, ela não passa informações importantes para quem não tinha talvez confiança, para quem talvez não tivesse ainda o seu caráter trabalhado. Uma outra chave que nós vemos na vida daquela mulher é que ela era sábia. Diga para o irmão que está do seu lado: não conte os seus problemas para quem não tem estrutura de ouvir. Ela viu em Geazi alguém que não tinha estrutura para saber do seu problema, para saber daquilo que ela precisava passar, e por isso ela não relata, tudo vai bem, porque ela cria no Deus que iria trazer a resposta para aquilo que ela precisava. Nos momentos da incredulidade, meu irmão, faça como aquela mulher, declare uma palavra de fé. Aleluia. Quando o inimigo tentar dizer que houve morte, tudo vai bem. Tudo vai bem com a minha célula, tudo vai bem com o meu GD, tudo vai bem com os meus discípulos, tudo vai bem com o ministério onde eu multiplico o meu talento. Vai acontecer a multiplicação, os GEs vão surtir efeito, tudo vai bem. Quando o inimigo tentar trazer uma atmosfera de incredulidade, quando ele pintar uma situação de morte, quando ele tentar declarar para você que a promessa é mentira, que aquilo que você investiu suas emoções, o seu coração, dando estudo, visitando, com o GE, com a célula, quando o inimigo tentar dizer que morreu, diante de uma situação de morte, declare uma palavra de fé, e isso será o preço que trará a ressurreição para a honra e glória do nome de Jesus. 2 Reis 4, versículo 27, a palavra do Senhor diz assim: chegando ela, pois, ao encontro do homem de Deus no monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixai-a, porque sua alma está em amargura. E o Senhor o encobriu e não o manifestou. Disse ela: pedi eu ao Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes. Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante dele e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz, nem sinal de vida. Então voltou e encontrou-se com Eliseu, e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou.
Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre ele, e orou ao Senhor. Versículo 33. Então entrou, fechou a porta sobre ele ambos e orou ao Senhor. Aleluia. Um dos grandes segredos, irmão, para que nós possamos trazer a responsabilidade para nós daquilo que está acontecendo. A Bíblia fala, e Deus ele é tremendo, porque Deus trabalha na medida da nossa fé. Diga para o teu irmão, Deus trabalha na medida da sua fé. A Bíblia diz que quando ela chega lá com o menino morto, o profeta no monte então disse: então tudo bem, meu discípulo, pega o bordão, vai com ela, põe o bordão sobre o menino, e o milagre vai acontecer. Mas a fé daquela mulher não era suficiente para aquilo. Talvez ela não visse o testemunho de Geazi, talvez ela só cresça se fosse o homem de Deus. E quando ela declara que ela não cria assim, ele disse: então eu vou. E eles vão para casa. Mas a Bíblia fala que antes deles chegarem, talvez Geazi, querendo mostrar serviço, ele pega o bordão do homem de Deus, vai correndo na frente e faz o que o homem de Deus tinha dito. Mas a Bíblia diz que o menino continuou morto. E então a Bíblia fala que ele pega, ele entra no quarto, ele diz no texto que Deus não havia revelado a ele o que fazer. E ele agora compra a parada. Um dos grandes segredos para ver a ressurreição é você tomar responsabilidade para si. Diga para o teu irmão, tome a responsabilidade para si. É muito fácil dizer: olha, a culpa disso está acontecendo no meu setor é daquele líder de célula. A culpa disso está acontecendo na minha célula é daquele discipulador. A culpa disso está acontecendo na minha rede é daquele líder de célula. A culpa disso está acontecendo naquela família é da minha mulher, é do meu filho. É muito fácil nós atribuirmos os insucessos ao outro. Aquele homem de Deus, ele tentou administrar por intermédio dos seus liderados, mas ele disse: é eu que tenho que estar lá, sou eu que vou resolver o problema. Quando ele viu que os liderados dele não deu conta, quando ele disse: líder de célula, resolva, você foi incumbido, e ele viu que não resolveu, ele toma para si, é a responsabilidade dele, é ele que é responsável pelaquela célula, é ele que é o supervisor, é ele que dá cobertura. Ele agora toma a briga para si e só sai de lá quando ele vê o resultado daquilo para aquele qual ele foi estar naquele lugar. Diga para o seu irmão: se você quer ver a ressurreição, tome o problema para si. Por ele sempre chama para si a responsabilidade. Eu aprendi um princípio que impactou meu coração sobre liderança. E quando alguém te elogia sobre alguma coisa, de quando alguém te ovaciona porque você fez um bom trabalho, você olha pela janela e diz: olha, é porque eu tenho uma boa equipe, é porque existem liderados que estão fazendo um bom trabalho, foi por causa deles que isso aconteceu. Mas quando alguma coisa dá errado, você sai da janela e você olha no espelho e diz: então a culpa é minha, eu vou crescer, eu vou tentar melhorar, eu vou tentar me adequar. O profeta, ele soube olhar pelo espelho e dizer: já que não resolveu, a responsabilidade é minha. E ele toma a briga para si, até ver a resposta daquilo que ele havia fazer naquele lugar. E o que o profeta fez? A Bíblia fala que ele fechou a porta e foi orar. Diga para o seu irmão: o segredo da ressurreição está no seu tempo com Deus. Quanto tempo você tem separado para Deus? Não adianta você reclamar que o discípulo desistiu. Não adianta você reclamar que o consolidado não está atendendo as suas ligações, se você não está fechando a porta do quarto e está investindo em tempo de oração pela vida dele. Não adianta você falar de que as pessoas não estão vindo para a célula serem discipuladas, se você não tem investido vida e você não está investindo na presença de Deus pela vida dele. O homem de Deus não colocou a culpa em Geazi. O homem de Deus não deu um sabão no pai, dizendo: seu pai é responsável, o menino tomou insolação, você não passou por
Ele fechou a porta do quarto e foi orar. Aleluia, Deus não mudou. Enquanto você orar, Ele vai te dar respostas. Enquanto você orar, Ele vai alimentar a sua alma. Enquanto você orar, pode haver um cenário de morte, mas se você orar, Ele vai lhe dar o alimento de como trazer a vida, e a vida virá, porque o segredo da ressurreição está no seu quarto fechado com Deus. Eu tenho aprendido que não há outro segredo a não ser acordar muito cedo e investir na presença de Deus, de orar. Quantas vezes a vontade que tem de dormir, a vontade que tem é pensar no problema, é pensar naquilo que o inimigo tem tentado fazer, mas a Bíblia diz: lançando sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. O homem de Deus fechou a porta e foi orar. A Bíblia fala, queridos, que o profeta deita sobre o menino. Isso fala de tocar, isso fala de dar cobertura, isso fala de discipulado um a um, olho no olho. A Bíblia diz que ele coloca a boca na boca, ele fala de perto, ele toca no menino, ele se preocupa em sentir a temperatura, ele se preocupa em chegar muito perto. Diga para o seu irmão: isso fala de discipulado não. Não haverá ressurreição se você não investir em um discipulado profundo, em amar, em orar. Não havia interação, não havia resposta. A Bíblia diz, queridos, que ele deita sobre o menino, o corpo do menino aquece, mas ele não ressuscita. Mas a Bíblia diz que então ele se levanta e ele começa a orar de um lado para o outro. Ele muda a estratégia, ele não é insistente, ele é persistente. Ele viu que de um jeito não dava, então ele foi buscar de outro. Ele já tinha orado, ele já tinha deitado sobre o menino, então ele agora levanta e começa a orar. E eu creio que no coração dele diz: Deus, eu não saio daqui até eu ver esse menino de pé. Aleluia. Meu irmão, às vezes estava faltando tão pouco para aquele discípulo vingar, mas no meio do caminho houve desistência. E às vezes nós ficamos procurando desculpas para dizer: Deus sabe que eu liguei, Deus sabe que eu fui na casa, Deus sabe que eu tentei. E a gente fica tentando nos autodesculpar porque desistimos daquela pessoa. Diga para o seu irmão: insista mais um pouco, e você verá a ressurreição na vida desse ser. Porque, meu irmão, o defunto não sabe pedir ajuda. Aquele menino estava morto, ele não sabia dizer do que ele estava precisando. É você insistir em orar, é você insistir em ir na casa, é você insistir de ligar. Alguém pode rejeitar suas ligações, alguém pode rejeitar suas visitas, mas ninguém poderá rejeitar suas orações. Continue orando, continue jejuando, continue clamando, continue crendo. Isso vai tocar o coração de Deus, e essa pessoa viverá o milagre da ressurreição, porque você não desistiu da vida dela. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Olhar no olho e colocar a boca sobre a boca fala de transferência, fala de palavra de amor, de palavra de fé, de realmente crer, de realmente esperar. Olho no olho fala de passar a visão. Como é que vai haver ressurreição se você não tem passado a visão? Domingo, quando ministramos a palavra, em Gênesis 15, Deus deu a Abraão uma visão, mas na visão entregou a promessa. Na promessa, Deus ratifica aquilo que havia declarado para a vida dele. Olha, não dê um jeitinho não tente me ajudar não, eu sou Deus, aquilo que eu prometi eu vou fazer acontecer. Quando nós passamos a visão clara daquilo que Deus colocou no nosso coração para a vida do nosso, olha, eu estou sonhando muito nessa próxima multiplicação, mas ainda está faltando essas etapas. Eu creio logo que vou, mas você precisa, passe a visão. Abacuque diz: escreve a visão em letras grandes, e mesmo quem passar correndo vai poder enxergar. Mão sobre a mão,
Fala sobre princípios de liberalidade, de você ensinar sobre a questão de ser fiel ao Senhor. E a carne do menino, a Bíblia fala que se aqueceu, mas não ressuscitou. No versículo 35, a Bíblia diz, queridos, que aquele homem para ouvir a voz de Deus. Versículo 35, então se levantou e andou no quarto, uma vez de lá para cá, e tornou a subir e estendeu sobre o menino. Esse espirrou 7 vezes e abriu os seus olhos. Aleluia. Diga para o seu irmão, você tem que parar para ouvir a voz de Deus. Ele começa a andar e ele fica ali introspectivo, esperando que o Espírito direcionasse o que era para ele fazer. Ele já tinha orado, ele já tinha deitado sobre o menino, o corpo aqueceu, mas não ressuscitou, e ele agora fica na posição, esperando que Deus fale com ele. Aleluia. Deus não mudou, Ele continua revelando as suas coisas, Ele continua falando conosco. Não desista até Deus te dar o direcionamento, até Deus te ensinar como fazer, de que forma fazer. A Bíblia fala que ele fica andando de um lado para o outro e Deus mostra para ele o que fazer. O vertical, ele gera o horizontal. Aquilo que eu colocar diante de Deus, aquilo que eu ficar, isso vai gerar com os meus discípulos, isso vai gerar nas minhas atitudes, no meu comportamento, no meu exemplo, naquilo que eu tenho sido. Você é íntimo com Deus. Você, como liderança, você tem tentado blindar esses horários, de, se possível, desmarcar compromissos para dizer: não, esse momento é muito importante, é eu e Deus. O telefone não vai tocar, e se tocar eu não posso atender. Esse momento agora é eu e o Senhor. Versículo 35, parte B, diz assim: esse espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, esse lhe disse: toma teu filho. Ela entrou, lançou-lhe aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Já bem, no momento antes, quando aquela mulher, ela chega com seu filho morto, ela tem uma atitude rebelde. Ela se coloca para o homem de Deus dizendo: eu não te pedi filho nenhum. Como é que você permite? Como é que Deus permite que um negócio desse aconteça? Ela se rebela, ela tem uma atitude sem humildade. E ele percebe a atitude dela. E ele não muda a sua conduta como homem de Deus pela atitude dela. Muitas das vezes, nossos liderados terão atitudes carnais, terão atitudes de meninice, mas isso não pode influenciar naquilo que nós somos em Deus com relação à vida deles. Eles continuam sendo filhos, eles continuam sendo responsabilidade nossa. Ele ignora a atitude dela e ele faz a parte dele. Ele vai orar, ele vai buscar, ele ora sobre o menino, ele ora de joelho, ele anda de um lado para o outro. Agora o menino espirra 7 vezes, o milagre acontece, o menino ressuscitou. Quando aquela mulher vê aquilo, ela se quebranta, ela não é mais rebelde, ela agora se ajoelha, ela se humilha diante do homem de Deus, e ela percebe que Deus era Deus na vida dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. As atitudes infantis dos nossos liderados não podem nortear uma atitude carnal da nossa parte. Ainda que haja a meninice, continue sendo aquilo que Deus te chamou para ser, e lá na frente eles verão aquilo que você é em Deus e reconhecerão o poder de Deus na sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé, porque eu quero orar com você.